Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 7. Amém? Até a palavra igrejas. Tá bom? Amém? Vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora fala para quem está do seu lado isso daí. Amém. 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 Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, louvado seja o Senhor por esses 2 últimos fins de semana, né? Tivemos um bom número de irmãos que foram para Lorena, para o CEAP lá em Lorena, e tiveram uma experiência maravilhosa. Os irmãos voltaram muito renovados. Louvado seja o Senhor. Mas também, por conta da viagem, vários irmãos não puderam chegar na reunião a tempo, né? E agora tivemos o evento das irmãs e também algumas irmãs, por conta, acho que do todo, né, o movimento, também acabaram não estando na reunião hoje. Mas de qualquer maneira, a palavra está sendo gravada e esperamos que os irmãos possam acompanhá-la e depois possam ouvir e meditar. Amém? Bom, o irmão Pedro ele começou uma nova série, né, de mensagens. Claro, nós estamos ainda em Colossenses, mas ele começou a falar justamente sobre essa parte desse versículo. Quem tem ouvidos, né? Como é que é? Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Vamos falar juntos? Quem tem ouvidos, ouça. Isso. Parece uma frase, né? O que quer dizer isso daí, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, em Apocalipse, o Senhor repete essa palavra 7 vezes, porque Ele fala às 7 igrejas. E no final de cada igreja Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Mas isso não está só em Apocalipse. Isso também está, por exemplo, em Mateus capítulo 13. Vamos dar juntos? Mateus capítulo 13, versículo 9. Amém? Pode projetar para a gente? Vamos lá. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido aqui? Todo mundo tem ouvido? Temos orelha, né? Tem orelha aqui, né? Tem zoreia, como diziam os caipiras, né? Mas quem tem ouvidos, ouça. Então, vamos ter comunhão nessa noite em cima dessa palavra que tem, né, nos norteado nesses dias, porque a palavra atual ela é um GPS, né? Então, GPS, o que é GPS? Sistema de posicionamento global, né? O GPS, claro, é uma coisa hoje muito comum, está muito fácil, né? Um tempo atrás isso não era, alguns anos atrás, a gente para chegar num lugar tem que parar na esquina e perguntar, né? E aí, quando é que você conhece tal lugar, tal rua, onde é que fica? Você pegava o endereço de alguém e falava assim: olha, você vai por ali, vai chegar naquela árvore, você vira à direita, aí você vai ver um bar na esquina, você vira à esquerda, e aí vai, né? Tinha todas aquelas explicações. Eu lembro que a gente viajava com mapa, né? Eu ia lá para a Bahia, mapa, e comprava o 4 rodas e ia, chegava aqui, estamos certo aqui, e a esposa sempre do lado falando: pergunta, né? Pergunta. E homem não gosta de perguntar, né? Homem não gosta de perguntar, e a mulher fala, pergunta e tal. Então era um sufoco, né? Mas hoje a gente até esqueceu como é que era esse negócio, né? E onde é a sua casa? Manda o link, né? Manda o link, manda o endereço, põe ali.
né? Hoje até os carros já tem, né? Carros mais modernos, né? Tem a sua telinha ali, tem o GPS incorporado. Mas o GPS ele te dá, e você quando quer ir a algum lugar, né? Você, eu estou em tal lugar e quero chegar em tal lugar, você coloca ali, ele, né, traça aquela linha azul e você sabe, né, onde você está indo. E aí você sai da rota, né? Ela recalcula, né? É a única mulher que a gente gosta de obedecer, né? A gente obedece a voz, e você tem que obedecer aquela voz lá, né? Tá? Porque senão você vai se dar mal ali, né? E aí, mas o GPS ele te posiciona, né? O GPS ele te posiciona. Você sabe onde está, o que você percorreu e o que falta para chegar. E o negócio é tão preciso hoje que dá lá os minutos e, rapaz, você chega, né, quase que exato, né, naquele lugar. Parece que ele previu o trânsito, o tempo que você vai demorar no sinaleiro. É um negócio impressionante, né? E eu gosto de ganhar do GPS. Ele gosta de chegar antes do tempo ali, né? Mas a palavra de Deus, né, graças ao Senhor, a palavra atual, ela é um GPS, ela é um guia para nós que nos posiciona, né, o que nós já percorremos e para onde nós vamos. Então, é muito importante isso, irmãos. E aqui, para as igrejas, né, lá em Apocalipse, o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça. Então, se você ouvir o que o Espírito está falando às igrejas, então você vai estar bem posicionado. E é muito interessante porque lá em Apocalipse você não está falando assim, por favor, não me entendam mal, tá? Não me entendam mal, me escutem com atenção. Lá em Apocalipse não está escrito assim: leia o Pentateuco. Não é que não é para ler, não é que não é para ler o que está escrito, mas no tempo nós precisamos caminhar, e para nós caminharmos nós precisamos de uma direção. Você precisa de um posicionamento instantâneo, né? E é isso que o GPS dá. Ele dá onde você está naquele momento. Eu posso ter o guia 4 rodas, o mapa lá, tudo direitinho, tá certo? Mas o GPS ele está me dando onde eu estou, que caminho que eu estou tomando, o que eu já percorri, o que tem pela frente, se eu devo ir para a direita, para a esquerda. Então, dá direção. Então, a palavra atual nos dá direção. É o nosso GPS. Então, sem o GPS, você consegue chegar? Até consegue, né? Tá certo? Mas vai ser muito mais difícil. Mas o GPS, ele nos dá o nosso posicionamento, nos dá direção. Você não fica desorientado, você não fica perdido. E aí vem a importância dessa palavrinha aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça. Quer dizer o seguinte: você precisa ouvir e você precisa obedecer. Então nós vamos ter comunhão nessa noite, né, em cima dessa palavra: quem tem ouvidos, ouça. Nós vamos falar sobre obediência. Amém? E justamente ontem, né, no alimento diário, nós vimos o contrário da obediência, que é a desobediência. Na verdade, é o alimento diário de hoje, né, que nós discutamos ontem no grupo familiar, que é o pecado da desobediência. E foi falado para nós sobre as consequências e os problemas que nos trazem a desobediência, tá? E os irmãos podem falar: mas o que tem a ver obediência, desobediência com ouvidos? Ouça, irmãos, está tudo ligado. Na verdade, ouvir é obedecer, né? Muito provavelmente você deve ter ouvido da sua mãe, do seu pai, né? Me ouve, meu filho, né?
me ouve, me ouve, me ouça, né? Dependendo do pai, né? Mas o fato é que, o que eles queriam dizer quando diziam para nós, me ouve, me obedeça. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, os pais, e nós desobedecíamos, nossos pais dizem assim, você não está me ouvindo. Vai fazer, não, mas eu ouvi. Mas se você não está fazendo o que eu mandei, quer dizer que você não está me ouvindo. É como se a desobediência era um sinal de que você não ouviu, porque essas duas coisas, elas estão ligadas. E a palavra hebraica para ouvir, né, é chamar. Falamos algumas vezes aqui já, né? E a palavra hebraica chamar, que no hebraico pode ser traduzida por ouvir ou obedecer. Então, em certas porções da palavra, ela é traduzida como obedecer, guardar, né? Em outras vezes é traduzida como ouvir, tá? Então, o que quer dizer? Por que parece duas coisas diferentes e por que traduzem, né, a mesma palavra de maneira diferente? Porque na verdade elas são as duas caras da mesma moeda. A moeda é a mesma, só que ela tem dois lados, né? Cara, coroa. Então os dois lados dessa moeda, o que é? Ouvir, obedecer. Obedecer é ouvir, ouvir é obedecer. Tá claro? Amém? Então fala para o seu lado, irmão, ouvir é obedecer. Amém. Bom, então quem tem ouvidos, ouça. Se você está ouvindo, obedeça. E, né, como os irmãos acompanharam um pouco, foi bem intenso, né? Eu tenho tentado não me ausentar muito, né, de Limeira. Então tenho tentado pelo menos estar uma semana fora, uma semana dentro, né? Estou tentando. Mas algumas situações têm acontecido e isso não tem acontecido, né? Algumas situações me têm impedido de fazer isso. E a semana passada foi uma dessas. Tivemos 12 dias na Colômbia. Então foi uma viagem longa, muitos dias, e nós visitamos algumas regiões, né, do país, algumas igrejas, e lá nós vimos uma grande bênção do Senhor. Nós vimos ali algo maravilhoso que está acontecendo. Na verdade, em vários lugares isso tem acontecido, né? Mas eu quero contar essa experiência última que a gente esteve ali. Então, ao visitar algumas dessas regiões, nós estivemos numa cidade chamada Barranquilla, e ali eles têm um local de reuniões muito bom também. E ali se reuniram mais ou menos uns 800 irmãos, né, que são dali e de algumas igrejas vizinhas. Aí nós fomos para outro lugar chamado Cartagena, que ela é famosa também pelo turismo, e ali também nós tivemos um pouco mais de 700 irmãos. Em todos esses lugares, os locais de reuniões completamente lotados. Os irmãos tiveram que cortar as inscrições porque não cabiam mais irmãos, né? Depois nós fomos para outra região chamada Vale do Par, e ali também mais de 600 irmãos. Eles tiveram que impedir, e aí os irmãos estavam com o espírito tão exercitado, o local de reuniões, o ar-condicionado não deu conta, começou um calor, começou até meio passar mal, abriram tudo lá, mas os irmãos estavam muito fervorosos. Depois nós chegamos, né, numa outra cidade chamada Bucaramanga, também local lotado, muitos irmãos, e concluímos, né, todas essas visitas
na capital, Bogotá, e havia mais de 1.200 irmãos, né? E assim, também tudo lotado. Então, o que nós vimos nessa viagem? Nós vimos ali as igrejas já tem um certo tempo, né? E estão bem estabelecidas. Mas o que está acontecendo ali é que os irmãos estão meio que saindo de uma vida da igreja, assim, tradicional, né? Tão quadradinha, tá certo? E estão sendo despertados, e coisas maravilhosas têm acontecido. A gente vê jovens, adolescentes sendo despertados para o Senhor. Uma das experiências que eu tive o prazer de ter comunhão com os irmãos, eram 9 irmãos que estavam ali numa comunhão, que nós fomos tomar um cafezinho, e justamente os irmãos estavam ali também tomando café. Eu tive a oportunidade de conversar com eles. Eles ali, eles vivem uma vida de igreja muito intensa, e eles estão num frescor, né, ultimamente, com tudo que o Senhor tem feito, que são 8 irmãos que trabalham em minas de prata, cobre, e eles trabalham em cavernas, né? Essas mineradoras multinacionais, eles eram mineiros, e eles trabalhavam entrando lá, né? Tem todo um sistema, né, que faz esse trabalho aí. E um dos irmãos é engenheiro geólogo, né, trabalhando em uma multinacional, até em vários países. Esse irmão simplesmente pediu a renúncia do trabalho. Não, eu quero me entregar ao Senhor e pregar o evangelho e fazer comportagem. Amém. Renunciou ao salário dele de milhares de dólares para servir ao Senhor. E os demais irmãos que estavam ali já são trabalhadores mesmo, né? Não é engenheiro, mas trabalhadores. Eles também renunciaram, deixaram os seus empregos, e eles ganham muito bem. Eles formaram uma empresa, né, uma construtora, e um dos irmãos, né, então está administrando. Construíram um prédio de 4 andares, né, 8 apartamentos grandes, bons, né? Venderam tudo, porque eles juntaram as suas economias, investiram nessa empresa, foi feita a construção, tá? Deram um grande lucro para eles. Hoje eles estão já não mais presos, escravos do trabalho, eles estão servindo ao Senhor, estão no SEAP, viraram comportores, e essa renda é um extra para eles, para a família deles. Mas eles estão assim, consagrados para servir o Senhor, estão felizes, estão alegres. E agora já ia começar a construção do 2º prédio, já tinha um terreno comprado. E assim, tudo isso aí porque eles estão entrando de cabeça, né, em tudo que o Senhor está fazendo. Uma vida da igreja com uma simplicidade. Eles construíram um ônibus, né, eles transformaram um caminhão em Expolivro em 40 dias. Foram eles, tá? Eles e as irmãs, todo mundo envolvido, trabalharam dia e noite, de madrugada, porque vários deles também são meio metalúrgicos, né? E aí as esposas iam lá de madrugada cozinhar, caldeirões de sopa. Eles reúnem a igreja, eles compraram 40 hectares de um sítio, e eles fazem ali um igrejar. A igreja toda acampa. Eles compraram cada uma suas barracas, e eles vão para esse lugar e ficam acampados ali, e mostraram seus caldeirões de comida, de sopa, a lenha, fazendo. E os irmãos pregam o evangelho diariamente, toda semana saem pregar evangelho. Irmãos, eu fiquei assim, falei, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Então, irmãos, essas são algumas das experiências, né, que a gente viu. Vários pais que vinham assim e falaram: irmãos, obrigado por esse mover atual, salvou meus filhos, meus filhos adolescentes.
estavam em depressão, estavam tudo atrapalhado, mundano. Agora estão aí pregando evangelho e gritos de guerra. Aí encontrei lá, nem postei no grupo ainda, encontramos lá um menininho assim, 4 anos, mas parece que tem 2. Aí chegamos lá, o molequinho começou: é guerra, é guerra. E todos os demais fazendo coro, né? É guerra, é guerra. Sem papel, sem celular. Núcleo energético da obra do Senhor. Os outros: núcleo energético da obra do Senhor. E começou lá, né, e tal. Gente, vocês vão ver a gravação. Eu não consegui acreditar. Eu não memorizei tudo que ele não falou, né? E vários deles. Aí eu fiquei sabendo, os pais desse menino estavam se divorciando, estavam brigados. E aí eles decidiram ir para o SEAP, né? A última coisa, ele, a esposa e o filhinho, né, de 4 anos, foram morar no SEAP. Resultado, né? Restaurou o casamento, né? O menininho aí na maior alegria, contagiado. O irmão está a 1000 por hora. Então, coisas maravilhosas, irmãos. Aqui a gente ficaria a noite toda compartilhando tantas e tantas experiências que a gente viu ali dos irmãos. E existe um segredo, tá? E esse é um segredo no qual os irmãos de lá, antes de tudo isso, eles, irmãos que foram muito, assim, aperfeiçoados nessa questão, que é obediência. Eles, desde antes, os irmãos lá, eles foram ensinados a ter esse princípio da obediência, que a obediência traz bênção. E quando veio, né, todo esse mover, eles tomaram a seguinte atitude. Eles também tinham as suas complicações, mas falaram assim: não, nós vamos ser simples e obedientes. Nós vamos obedecer. E o resultado dessa simplicidade e obediência, essas coisas maravilhosas que a gente está vendo acontecer lá. Então, irmãos, independente de qualquer coisa, nós precisamos obedecer. Sabe, nós somos muito críticos, nós murmuramos demais, nós somos cheios de opinião, né? E ainda mais nos tempos de hoje, né? Hoje nós vivemos na era da informação, e esse excesso de informação que a gente tem serve para fortalecer mais ainda, a gente ter mais opiniões, né? E hoje, né, por exemplo, um pai fala para o filho: filho, faz isso. O filho assim: por quê? Porque eu estou te mandando. Não, mas o Google aqui está falando outra coisa. Hoje as crianças, né? O Google aqui está falando que isso aí é mito, tá? Isso aí é crendice, tá? Isso aí, papai, está errado. Então hoje os filhos usam, né, as informações para não obedecerem. Então nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais de não obedecer. Isso não só com as crianças, mas nós também. E a palavra de Deus é muito clara com relação à questão da obediência. E a obediência traz bênção. Então, primeiro, quem obedece é feliz. Você crê nisso? Quem obedece é feliz. Tá? Você não vai ver um desobediente feliz. Tá? Quem obedece é feliz. E segunda coisa,
Quem não obedece não vai entrar no reino. Quem obedece entra no reino. Por isso que quem tem ouvidos, ouça. É para nós ouvirmos e nós obedecermos. Para nós guardarmos a palavra. Vamos lá. Vamos falar assim, irmão, onde é que está isso, né? Na Bíblia. Vamos lá, Provérbios. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. Provérbios, capítulo. Vamos lá. Acho que é 27. Amém. Ok. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos falar só da parte final aqui, ó. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa palavra guardar é a mesma, chamar, que é ouvir. Então, quem ouve, mas voltando a dizer, né, que para os hebreus, ouvir significava obedecer e guardar, praticar. Então, por isso que aqui ela é traduzida como guardar, tá? Então, o que guarda, o que obedece à lei, e essa palavra lei aqui no hebraico também, ela significa instrução, né? Essa palavra lei aqui não é Torá, não são os 10 mandamentos, não é a lei de Moisés exatamente, mas é aquele que obedece à instrução, o ensinamento. Então, se você recebe um ensinamento e você obedece, quer dizer, você pratica, você é feliz. Amém? Quem quer ser feliz? Pergunta para quem está do seu lado aí: você quer ser feliz? Quer ser feliz? Olha só, quando a gente pergunta, você quer ser feliz? Aí o professor já pergunta, o que eu preciso para ser feliz? Né? Ser feliz? Preciso de dinheiro, né? O mundo hoje prega isso. Para mim ser feliz eu preciso ter muito dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, feliz. Alguns já se deram conta que isso não é verdade, e que se isso fosse verdade, os ricos seriam felizes, mas não são. Os ricos se suicidam, os ricos ficam deprimidos, os ricos estão tristes, né? Os ricos são infelizes. Aí a turma já inventou, não. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Isso está lá em Heresias 5:5, certo? Tá? Porque isso não é Bíblia, né? Isso não é ensinamento bíblico, não é da palavra de Deus, tá? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem obedece, quem guarda a palavra é feliz. Amém? Você vai acreditar no Heresias 5:5 ou você vai acreditar na palavra de Deus? Vai acreditar na palavra de Deus. Então, quando nós praticamos, nós obedecemos, nós somos felizes. Na verdade, irmãos, teria muitos versículos de passagem, mas não vou me aprofundar nisso agora, tá? Mas o Senhor tem lá várias sessões, Deuteronômio 4, acho que Levítico 26, fala lá das bênçãos da obediência. Se você obedecer, você vai viver. Se você obedecer, você vai prosperar. Se você obedecer, eu vou mandar a chuva, você vai ganhar vida. Então, assim, existem muitas passagens que mostram para nós que a verdadeira felicidade vem da nossa obediência à sua palavra. Amém? E na última palavra que o irmão Pedro compartilhou, né, lá na Colômbia, ele falou bastante de Hebreus 3, e nós vamos
dá uma olhadinha lá, Hebreus 3, e aí vai falar desse segundo aspecto que nós estamos falando aqui, tá? Que quem obedece entra no reino, e quem não obedece não entra no reino, ok? Vamos lá, versículo Hebreus 3. Vou puxar um pouco antes para vocês pegarem um contexto, ok? Vamos lá, versículo 12, Hebreus 3:12. Vamos ler comigo? Tende Existem duas palavrinhas aqui que elas andam juntas e são muito negativas: incredulidade e desobediência. Na verdade, uma decorre da outra. A desobediência, ela vem da incredulidade. Então sua mãe fala assim: filho, põe o casaco porque vai fazer frio. Aí o que você faz? Não leva o casaco. Por quê? Porque você não acredita. Você acha que sua mãe é uma véia já, exagerada e tal, e você não faz. Por que você não faz? Porque você não acredita nela. Se você acreditasse, você ia fazer, né? Mas como você não acredita, então você não faz. Então essas duas coisas andam juntas. A incredulidade vai de mão dada com a desobediência, tá? Então aqui fala: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E se vocês notaram, os hinos que nós cantamos hoje, ele teve a palavra obediência em todos eles, né? O primeiro o hino era a nuvem, né? E a nuvem justamente mostra esse aspecto, o aspecto de que nós, lá da maneira positiva, né? Murmurações eu deixo, que mais, né? Já vi que não entrou muito, né? Olha lá. Murmurações, rejeito, que mais? Tudo mais deixo para trás. Também. Olha lá. Murmurações, rejeito. Vamos um pouquinho antes, Vamos lá. Sempre buscar. Opa, volta um pouquinho. Isso. Olha lá. Vamos ter que falar o hino todo, né? Ok. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o que é impuro. Amém? Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar para vencer, gerar o filho varão? Continuando. Eis-me aqui, não vou temer, atendo o teu chamado, vou te seguir. Como é que nós vamos seguir o Senhor? Sempre buscando as coisas lá do alto. Opa, que mais? Obedecer sem duvidar. Porque a dúvida, a incredulidade nos impede de obedecer, né? Então, vai. E será que vai dar? Vai. Depende, se você crer, você vai. Se você não crer, você não vai, tá? E aí, murmurações, rejeito e tudo mais, deixa para trás, assim Cristo cresça. Olha só. Por que murmurações? Eu imagino, naquela época, o povo acampava, barraca, armava o barraco lá, barraca, e aí 2 milhões de pessoas, aí a nuvem de repente
você não sabia quando a nuvem se movia. GPS, né? Aí a luva, agora foi para lá. Eu imagino, todo mundo conversando lá, viu? Mas agora que eu acertei a minha barraca aqui, agora que eu consegui estabilizar aqui, né? Agora essa nuvem vai andar, não é possível. Então, tinha que deixar as murmurações para poder seguir o mover da nuvem, né? Ok, tudo mais, deixe para trás, assim em Cristo cresço. O que mais? Há uma nuvem que da igreja tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. É uma nuvem que está seguindo. Continuando. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus? Com Cristo já não há lugar para indolência. Então, irmãos, com alegria, entusiasmo, excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final? Então, irmão, nós estamos, oxalá todos nós aqui possamos dizer, eis-me aqui, né? Eu quero atender o chamado do Senhor, eu vou seguir, e seguir significa deixar muita coisa, né? Mas voltando aqui para Hebreus 3, ele fala que, tende cuidado, irmãos, não aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Se você ver aqui, perverso coração de incredulidade. Em Mateus 13, quando o Senhor falou a parábola do semeador, falou: o semeador saiu a semear, então 4 tipos de terra, tá certo? E aí, aqueles 4 tipos de terra, 3 deles não frutificaram, porque um era pisado, outro tinha pedra, outro tinha espinhos, mas teve um que frutificou. E no final dessa passagem, Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus está justamente mostrando a dificuldade que nós temos de receber a palavra, e que essa palavra entre, porque o nosso coração ele está endurecido. Então, e aqui ele diz que é um perverso coração. Irmãos, o nosso coração é duro. O nosso coração é duro. Não pense que o seu coração é molinho, fofinho. O seu coração não é fofinho, e o meu também não é. Ai, coraçãozinho para cá, para lá e tal, emoticon para cá, para lá. Não, olha, o nosso coração, ele é duro. Tirarei de vós o coração de pedra, né? Bom, vamos lá. Então, o nosso coração, aqui, perverso coração de incredulidade, tá? E por que ele diz, tende cuidado? E ele faz a comparação com o povo de Israel. O povo de Israel, eles não entraram na boa terra de Canaã. Toda aquela geração não entrou. Por quê? Por causa justamente desse coração perverso de incredulidade. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aqui, o nosso coração ele pode ser endurecido por causa do engano do pecado. Versículo 15: enquanto se diz hoje, vai lá, se ouvirdes, fala para quem está do seu lado, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 18: e contra quem jurou,
que não entrariam no seu descanso, senão contra os que? Então, quem não entrou no descanso? Fala para o irmão, dá uma chacoalhadinha nele, vai assim, ó, os desobedientes não entraram. Então, olha, irmãos, quem não obedece não é feliz. Quem não obedece não entra no reino. Sério, né? Nós queremos ser felizes e nós queremos entrar no reino. Amém? Quem quer ser feliz? Amém. Quem quer entrar no reino? Amém. Aleluia. Então nós precisamos obedecer. Versículo 19: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a palavra desobediência aqui também é repetida várias vezes. Capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? 4, 6. Visto, portanto, irmãos, resta um descanso. Tem um descanso na nossa frente. E o Senhor está nos chamando para entrar nesse descanso. Só que, a exemplo do que aconteceu, alguns não entraram no descanso. Por quê? Porque desobedeceram. Desobedeceram a palavra. E no caso, não é só você, veja só, não é só você desobedecer a palavra ou os mandamentos, mas no caso aqui, eles não fizeram caso da direção, do guiar de Deus naquele momento. Não sei se vocês estão me acompanhando, né? Porque aqui não é que eles desobedeceram os 10 mandamentos, eles já tinham os 10 mandamentos. Aqui, o que aconteceu? 12 espias foram até a Boa Terra, 10 deles todos voltaram dizendo: a terra é maravilhosa, leite e mel, igualzinho Deus tinha falado, maravilha dessa terra. Só que 10 deles, assim, mas não vai dar não. Não vai dar não, porque tem gigantes, muro alto, porta alta, nós somos gafanhotos, eles vão acabar com a gente. Aí o povo todo não creu em Deus, que tinha prometido introduzi-los, mas creram nos 10 espias que trouxeram notícias negativas. Mas em 2 deles teve outro espírito. Eles creram e eles entraram na boa terra. Versículo 11, 4:11. Vai, 9, primeiro 9, olha lá. Portanto, 4:9. Ah, lá, voltei para o 9, olha lá. Portanto, amém. Versículo 7. Vamos passear aqui, tá? Amém. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, agora. Amém. 11, agora sim vamos para 11. Esforcemo-nos, pois, amém.
Irmãos, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Vai perguntar ao seu lado, irmão, vamos nos esforçar para entrar no descanso? Amém. Agora, porque a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, a desobediência nos leva a cair. Irmãos, eles vão falar assim, irmão, nós vamos obedecer quem? Claro, nós obedecemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas também nós precisamos obedecer os irmãos que estão à nossa frente. Acho que é Hebreus 11, obedecei os vossos guias. 13, né? Hebreus 13. Obrigado, José. Hebreus 13, 7. É o 7 e mais o... Vamos lá. O 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Ok? Agora, vou lá, hein? Peraí. Amém. Amém. Agora o 17. Hebreus 13, 17. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita aos outros. Então, irmãos, às vezes é muito fácil falar assim, não, eu obedeço o Espírito, ou eu obedeço a Bíblia. Não, tem claro que tem que obedecer a Bíblia, mas por outro lado, Deus coloca pessoas à nossa frente que nos guiam, tá certo? Então, isso eu quero dizer a nível, né, aqui, local também. Uma coisa, irmão, nós precisamos entender que isso possa entrar no nosso coração, né? Eu preciso incorporar isso na minha vida. Obediência, né? E se eu tenho um coração obediente, isso é bênção. É bênção para mim, é bênção para minha vida, bênção para minha família, né? Isso é bênção para nós. Não sejamos pessoas rebeldes, desobedientes, murmuradores, críticos. Não sejamos esse tipo de pessoa, né? Alguma coisa você não entende? Ok, estou em dúvida. Procura comunhão. Não é pecado ter dúvida, né? Sabe, você tem problema, tem dificuldade, procura, vamos ter comunhão. Talvez alguma coisa não estamos entendendo, alguma coisa pode ser ajustada, tá certo? Mas, irmãos, não sejamos pessoas rebeldes, hein? Com um coração rebelde, um coração desobediente, né? Uma pessoa violenta. Nós sejamos pessoas obedientes, amém? E que na comunhão a gente possa resolver todas as coisas. Agora, para fechar, você pode perguntar, e espero que você deve estar se perguntando, irmão, como é que eu faço para me tornar obediente? E antes de te responder, eu quero só dizer mais uma coisa. Em Mateus capítulo 13, versículo 15, .
a parte B, né? Da metade do versículo para o fim, o irmão Pedro, ele falou várias vezes, vamos falar isso aqui de maneira, lado positivo, né? Mas eu vou ler todo o versículo para vocês entenderem o contexto. Porque o coração desse povo, aqui Jesus está explicando justamente a questão das parábolas. Por que que ele falava por parábolas? Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. Ouviu de mau grado. Ouviu por ouvir. Ouviu sem querer ouvir. Quer dizer, é justamente aquele ouvir que você não ouve para obedecer. Você ouve porque tem que ouvir, não tem como tampar o ouvido, né? Sabe? Então, não tinha inventado ainda aquele fone, né, que cancela ruído aqui. Então, você tem que ouvir. Mesmo fazendo assim, ainda ouve, né? Então, ouve de mau grado. Fecha os olhos para que não veja. Ouça com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Então, aqui fala de um sentido negativo, mas se você converter isso do lado positivo, o que você vai ver? Ouvir com ouvidos. Vamos lá, primeiro, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e ser curado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 5 coisas maravilhosas aqui, ó. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e ser curado. E sexto, depois de ser curado vai ficar feliz. Não é verdade, irmãos? Irmãos, nós precisamos, toda essa bênção, ela vem de nós termos essa predisposição de ouvir e ouvir bem. Então, agora sim, como é que eu faço para poder obedecer e ter essa experiência maravilhosa? Então, irmãos, a resposta é simples, é ter um ouvir de fé. É ter um ouvir de fé. O que faltou para o povo judeu, que lá descreve em Hebreus 3 e 4? Qual foi o problema deles? O ouvir deles não foi acompanhado de fé. É o ouvir de mau grado. Faltou o ouvir de fé. E o ouvir de fé é a gente amar a palavra. Amar a palavra, buscar a palavra. Quando Paulo falou lá com Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, no final da vida dele, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto. Acharam? Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, quando você lê o capítulo 3 de Timóteo, ele é um capítulo que até o versículo 9 é muito negativo. Ele fala dos últimos tempos. Nos últimos tempos os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes, desafeiçoados, né? Só fala coisa negativa, sobrecarregado de pecado, né? Coisa negativa. Mas o versículo 10, Paulo diz: tu, porém, amém. Tá tudo ruim, ó, tá todo mundo aqui ruim.
Tu, porém. Em outras palavras, será que tem a NA aí? NAA? Como é que fala NAA o versículo 10? Amém. Mas você. Amém. Isso aqui já é mais a nossa linguagem, né? Mais pessoal, né? Fala para quem está assistindo aí. Mas você. Olha aí, ó. As pessoas não ouvem a palavra, as pessoas são desobedientes, as pessoas hoje estão egoístas, é uma tragédia, mas você, amém! Esse mais é maravilhoso, né? Esse mais muda tudo. Por isso, quando a gente ouve o mais, a gente já está assim, né? Hoje as pessoas aprendem a falar de uma maneira que não te ofenda, né? Então, elas começam assim, por exemplo, te elogiando, né? Olha, Zé, você é isso, você tem tal qualidade, não sei o que e tal, mas... Aí, esse mais, assim, é quase que tudo que falou antes, jogou no lixo, né? Tá certo? Irmão, pode ter um monte de situações aqui, né? Pode ter um monte de gente que não queira ser feliz, que não queira entrar no reino, que não quer obedecer, mas você, amém? Mas você quer, amém? E qual é o segredo aqui? É seguir de perto. O primeiro lugar, o meu ensino. Irmão, nós precisamos seguir de perto o ensino. Acompanhar de perto a palavra. Eu quero encorajar vocês, irmãos, né? Alguns não estão aqui hoje, mas transmitam isso para os demais. Inclusive, nós já dou um aviso aqui, né? Terça-feira, né? Nós vamos ter uma reunião presencial aqui, né? Com os irmãos líderes, irmãos e irmãs que lideram os grupos familiares, tá? Nós vamos ter uma oração aqui, nós vamos ter comunhão sobre isso, nós vamos traçar vários princípios, tá? Mas olha só, seguir de perto, irmãos, valorizar as reuniões. Tem irmão que falta na reunião por qualquer coisa. Isso não é seguir de perto. Seguir de perto, estar junto, pagar o preço, se esforçar, né? Então, se você quer aprender a ouvir, né? Você tem que estar lá para ouvir. Não é verdade? Então, eu não quero nem falar ainda de você hoje ouvir as transmissões, tá certo? Isso é seguir de perto, mas você pelo menos precisa vir às reuniões, né? Pelo menos precisa ter o seu alimento diário. Irmão, eu estou abismado porque a gente vai no grupo familiar, quase ninguém tem o seu alimento diário. Aí tem que ficar colocando no grupo WhatsApp lá, né? A foto do... Irmãos, pelo amor de Deus. Quanto custa o alimento diário, José? 22. O preço do Marmitex. Os dois volumes, né? Irmãos, dura 2 meses você comer diariamente, R$22 diariamente. O preço de um Marmitex. Pequeno, né? P. É P, né, irmã? O M é mais caro, né? É. Mistura dupla, né? Olha, irmãos, é melhor. Eu sei que vocês confiam na terra. Hoje a gente está viciado em celular. Olha, isso aqui não acaba a bateria. Amém?
não perde a conexão. Podem fazer anotação, riscar. Então, olha, e para ler na reunião é melhor. Aqui não fica aparecendo notificação. Você está na reunião lá e plim, plim, você já fica, puxa, me curtiram no Instagram. Não, na reunião, mano, desfruta, né? Então tenha o seu, né? Se preocupe com os demais irmãos, para que mais irmãos possam ter o seu livrinho, né? Isso aqui é igual escova de dente. Cada um tem a sua escova de dente aqui, ou marido e mulher escova com a mesma escova, né? Olha, melhor cada um tem o seu, né? O marido tem o seu, a mulher tem o dele, né? Leva para o trabalho, tá certo? Irmãos, olha, segue de perto. Amém? Fala para o meu estar ao seu lado aí, segue de perto. Irmãos, nós não obedecemos porque nós não estamos ouvindo direito. Precisa ouvir direito. Amém? Olha, essa semana avisa todo mundo, irmão. Todo mundo na reunião. Amém? Vamos seguir de perto. Claro, existem situações que a gente, por força maior, acaba não podendo reunir, mas vamos seguir de perto. Ouvir. Amém? Básico. E aí, porque é o seguinte, irmãos, é que é um ciclo vicioso e virtuoso. Mais longe você fica de Deus, mais longe da palavra, menos você ouve, menos você quer ouvir, menos dá vontade de ouvir. Mais você ouve, mais você busca, mais você ora, mais você quer. Amém? Mais você busca, mais você imerge, mais você pega o gostinho. É igual, vai para a conferência, volta queimando. Por quê? Quer mais, você quer manter aquele frescor. Então, irmão, precisamos nós mesmos nos vigiar e ajudar os irmãos, tá? A estar no frescor. É maravilhoso hoje ver até crianças, adolescentes com aquela simplicidade no frescor, né? Vamos voltar a ser criança? Amém? Vamos voltar ao primeiro amor? Amém? Voltar ao primeiro amor? Seguir de perto? Buscar o Senhor? Amém? Ó, Senhor Jesus, isso aqui é básico. Aí, ó, nível já médio, né? Acompanhe as transmissões, né? Amém? Acompanha o falar profético. Vai lá no YouTube, né? Se conecta, né? Acompanha as mensagens, as transmissões. Amém? Vamos lá. Amém? Amém. Vamos lá, irmãos? Amém. Vamos para o reino? Amém. Vamos ser felizes? Amém? Bom, vamos ficar de pé, orar de 2 em 2 e ainda tem uns avisos finais. Amém. Senhor Jesus. Amém.